Fala pessoal, beleza? Está começando mais um episódio do podcast A Vida Lá Fora, o podcast com o objetivo de desglamorizar a vida do imigrante que sai fora do Brasil em busca de uma vida melhor e como sempre na presença de pessoas legais, pessoas especiais, e esse é o nosso bate-papo semanal aqui no YouTube e também no Spotify. Meu amigo Edipo, manda o teu recado, querido. Lembrando vocês que nós estamos em todas, não diria, mas em várias redes sociais. Estamos no TikTok, no Instagram, no Shorts no YouTube e também no Threads. E daqui a pouco no OnlyFans. Daqui a pouco, ali tem que mostrar o dia a dia do Marcão, né? Trocando as roupas, as tangas de serviço. Vamos falar de coisa séria para você que quer fazer a tua cidadania, ou que já fez a tua cidadania e vive aqui na Itália. Se você precisar de qualquer documentação pós-imigração, seja ela para os filhos, para a escola, documentação para algum parente que veio visitar você, que quer fazer o permesso para poder viver aqui na Itália por um período, ou também declaração de renda, tudo isso você pode falar com a Larissa em ato. Ela vai resolver todas as burocracias do dia a dia, deixando que a Itália tem de melhor para você. Então, precisou de ajuda para documentação pós-imigração, chama a Larissa. Que ela resolve. E outra patrocinadora do nosso podcast é a nossa amiga Úrsula Perudini, da Perudini Consultoria, que é uma empresa especializada em cidadania italiana, via judicial e também administrativa, com ênfase, como sempre ela fala, no processo judicial, que é aquele que não precisa vir aqui para a Itália. Pode ficar no Brasil, entra com requerimento, vai esperar mais ou menos aí uns 2 anos e já vai sair com o passaporte rosso na mão. Úrsula Perudini, da Perudini Consultoria, economizando tempo, dinheiro e dor de cabeça. Quanto antes vocês fizerem, melhor, porque quem sabe futuramente muda alguma lei. Então, hoje as leis estão beneficiando os brasileiros que têm esse direito. Então, aproveitem, os próximos 2, 3, 4 anos aí é melhor fazer, né? Quanto antes, melhor, né? E para você que quer entender como funciona o mercado financeiro de investimentos e seguros aqui na Itália, o Bruno, da Itália Investimentos, é um profissional com mais de 20 anos de experiência no setor. Ele tem todas as certificações obrigatórias para você investir aqui na Itália ou no Brasil. Então, realmente um especialista para te ajudar a proteger o seu patrimônio e planejar os seus investimentos, mesmo estando aqui na Itália. Quer comprar casa na Itália trazendo dinheiro do Brasil, ou quer comprar casa no Brasil com dinheiro da Itália, tipo o Marcão tá comprando torta e direita, então você chama o Bruno Pereira, da Itália Investimentos, beleza? É verdade, é verdade. Não é que eu vou me desmentir, não. Se ele tá dando moral, a gente só vai concordando, entendeu? Vou falar da nossa convidada. Chama aí. A nossa convidada já está na Itália desde 2014 e viveu 9 anos entre a Calábria e a Bolonha, e há 1 ano e meio ela se mudou para a Emília-Romanha. Então já conheceu várias facetas da Itália, vamos dizer assim, né? Conheceu a Itália de cima a fundo. Ela é professora de italiano e português para negócios, não somente a língua, porém para você fazer um bom negócio com um público brasileiro ou para um brasileiro com um público italiano. E então ela está fazendo isso aqui hoje em dia, e a nossa convidada é a Caru Ferreira. Seja bem-vinda. Buongiorno, bom dia a todos. Ela já chegou no buongiorno. Ela já chegou no buongiorno pra dizer que sabe, entendeu? Já comecei. Só que agora, agora eu tô fera no italiano, então. Agora nós vamos só falar italiano. Só italiano. Mentira, brincadeira. Caru, seja bem-vindo ao nosso bate-papo, semanal, que a gente traz pessoas, né, brasileiros que saíram do Brasil, vieram pra cá buscando uma vida melhor. Tenho certeza que a tua história vai estar inspirando, vai estar impactando positivamente a vida das pessoas que nos assistem, as pessoas que nos acompanham. Obrigada. Natural de onde? Fortaleza, no Ceará. Olha, nordestina, né? Porque hoje eu digo que sou mulher brasileira, imigrante, cearense. Show de bola. Assim, um plus. Quanto tempo aqui na Itália mesmo? Que eu até perdi o... São muitas datas, né? Primeira vez eu vi em 2009, fiquei 8 anos. Considero, sim, que morei, porém retornei ao Brasil, e foi em 2014, início de 2014, que resolvi realmente permanecer. Beleza. E lá no Brasil, antes de vir aqui pra Itália, o que tu fazia lá no Brasil? Qual era a tua ocupação lá no Brasil? Me formei em letras pela Federal do Ceará em 2007. Então, assim, o meu público, os meus primeiros compradores, porque pra mim, né, a vida, vou estar sempre vendendo, comprando, foram os meus alunos, né, tanto do ensino fundamental até o ensino médio no Brasil. Então, assim, eu dava aula a partir da 6ª série até o 3º ano. Então, assim, quem enfrenta a 6ª série no Brasil, meu amigo, pode enfrentar. A Itália é fichinha. Eu era o terror da 6ª e da... Quando eu fui pra 5ª série, meu amigo, eu achei que eu era adulto. Achei que eu era... entendeu? Porque aquela transição, né? Nossa, escrever de caneta no caderno. Cara. Tu é louco, né?
Aí você já fica se achando, né? Usando corretivo, enfim. E aí, tipo assim, dali tu trabalhava nas escolas Eu dava aula de português, né, nas escolas públicas e de italiano nos centros de línguas. Ah, porque né? você falava italiano. Já, eu fiz letras português e italiano, né, no Ceará, na Universidade Federal do Ceará, tem um grande curso, né, de letras português e italiano. E aí eu me formei lá e eu dava aula tanto de português como de italiano. E o de português, eu fui muito para a questão do português para estrangeiro. Por quê? Porque Fortaleza, sendo uma cidade que sempre teve, né, assim, era vista como uma cidade muito turística e de grandes investidores. Então, tinha grandes investidores de portugueses, holandeses, americanos, que queriam aprender o português para poder investir. E aí eu dava aula de português, principalmente para empresários. Ah, legal. Empresários estrangeiros. E olha só, daí, quando tu decidiu de vir em 2009, isso, né? Né? Mas, tipo assim, tu decidiu como, assim? Como é que veio essa virada de chave? A grande maioria, né, das mulheres, não toda, uma grande maioria, né, per amore. Tu conheceu um italiano? Exato. Conheci meu ex-marido no Brasil, e aí... Porém, diferente, né, do processo da maioria, geralmente a mulher conhece, né, o amor italiano e vem para a Itália. Eu vim, passei férias, mas aí foi ele que veio para o Brasil. Então, por isso que eu morei... Vocês conheceram na Itália? Conhecemos no Brasil. Ah, entendi. Carnaval de Salvador. Parênteses. Parênteses aberto, parênteses fechado também. Fechado, exato. E aí ficamos em Fortaleza e foi ali que quando começou, assim, a minha transição da sala de aula para o empreendedorismo, assim, oficialmente, né? Quando pela primeira vez eu tive um CNPJ na minha vida, foi quando a gente abriu esse restaurante. Porque para quem não sabe, né, para você ter o visto de investidor no Brasil, além de você investir uma grana, você tem que ter um sócio brasileiro, né, do contrato social. E eu era essa sócia. E aí ele investiu, e aí pegou o visto de investidor e eu entrei como sócia de um restaurante self-service com 16 funcionários. Então, legal, e trabalhava no restaurante? E trabalhava no restaurante, e aí assim, né, restaurante, primeira vez, 16 funcionários, assim, foi realmente uma loucura, né? Uma loucura, mas como eu falei, quem enfrenta a 6ª série tá preparado. Então, assim, mas o magistério, né, o dar aula nunca saiu de mim, né? Por quê? Porque como meu ex-marido era italiano, alguns italianos passaram a frequentar também, né, o nosso restaurante. E aí eu dava aula de italiano para os funcionários, por exemplo. Né? Até para poder se comunicar com os clientes. Exatamente, porque nada, né? Eu acho que uma das coisas que mais assim, conecta as pessoas é a língua, né? A língua, o idioma, ela dá essa conexão, né? Entre. E aí eu dava aula lá também, mas foi aí que eu comecei. Legal. Aí eu, tipo, migrei, né? De professora mesmo de escola para empresária. Mas era restaurante típico italiano? Não, era um self-service brasileiro em frente a uma TV lá do Ceará e uma zona muito comercial. E foi ali que... mas, enfim, não era a minha praia, muito menos a praia dele. A gente confiou muito, assim, né, no meu irmão, que era do setor, mas, assim, a gente viu que não era aquilo que a gente queria, porque restaurante, não sei se vocês tiveram, acho que sim, né? Ou você ama aquilo ali mesmo, ou então tem todas, assim, as possibilidades para você deixar. E aí foi, infelizmente, o que aconteceu, porém, um investidor, um empresário italiano de Chieti, né, viu a minha performance lá no restaurante, tanto como, né, assim, a proprietária, ela faz tudo, né, caixa, se tiver que servir, serve, se tiver... E aí me convidou para ser administratrice delegata dessa rede de gelaterias que estava chegando em Fortaleza. Então, assim, a gente vendeu o restaurante, mas logo em seguida eu fui trabalhar para essa empresa italiana. No caso, então, a Itália essa conexão com a Itália já foi muito forte, sim, né? muito forte. Minha irmã já mora aqui há mais de 25 anos.
Então, porque eu decidi fazer letras português e italiano, né? Não só pela novela Terra Nostra, que teve a maior, né? Quando na época da novela teve a maior concorrência da UFC, 32 para uma vaga, na época da novela Terra Nostra. Mas não foi por isso. Porque todo mundo queria aprender italiano. Foi porque minha irmã morava aqui, né? Então, quando ela vinha de férias, aí eu assim, eu ouvia ela falar italiano com o marido, com a filha, então eu gostava. Eu falei, isso aqui que eu quero fazer. E aí, mas eu nunca só dei aula, né? Nunca fui só professora, nunca consegui. A minha mão ficava coçando, né? Toda me coçando. Então, assim, fiz outras coisas. E aí, por isso que ele vendo a minha performance, eu fui trabalhar nessa gelateria, né? E assim, muitas pessoas falavam, mas... Eles estão lá até hoje? Eles ainda estão em Fortaleza, estão em Fortaleza. Uhum. Mas aí mudou, assim, a gestão e tudo. Porque aí foi quando eu decidi vir pra cá, né? Porque a gente abriu do zero lá em Fortaleza. Fortaleza, né? Pra quem não sabe, porque pode alguém não saber, faz calor o ano todo, né? 30 graus, assim. Sabe quando você vem pra cá e olha, assim, externamente e veja, nossa, eu vivi o verão italiano a minha vida toda e não sabia o quanto era bom, né? Porque a gente que mora aqui sabe, quando chega o verão fica todo mundo, né, louco, né? É quando a vida começa aqui, né? Mas assim, tipo, e a sensação que você tem lá é a mesma daqui? De ter calor? Térmica? Tipo assim... Não, é porque lá é um pouco mais úmido, né? E também tem o ventinho, né? O ventinho do Ceará, né? As praias com onda, enfim. Eu acho... Lindo. Eu não conheço, mas é lindo. Não, lá o calor de lá é muito mais suportável do que aqui. Porque aqui tem dias que não dá aqui tem dias que exatamente, a força, exatamente. E aí, Fortaleza, como faz calor o ano todo, gelato italiano, né? Então, assim, muito bom. Vai ter temporada infinita, né? Exato, Até porque o sorvete italiano é conhecido no mundo inteiro e tal. Exato. E realmente é uma delícia. É diferente de tudo que eu experimentei no Brasil. Sim. De tudo que eu experimentei no Brasil, não tem pra bater igual o sorvete italiano. Não. E aí lá que eu descobri que o gelato, ele é um alimento, né? Então, assim, tem todas as propriedades lá nutricionais. Fui estudar sobre o gelato, dava aula de português para os meus chefes e de italiano para os funcionários, né? E eu, né, como se diz em italiano, ci tenevo. Né? Eu gostava quando um cliente chegava e pelo menos um tchau, um buongiorno, né? Para quebrar o gelo. Você parla italiano, né? Quando chegava também clientes italianos, então, assim, juntava, né? Assim, os pontinhos. Eu conheci um italiano lá no Brasil e eu cheguei no supermercado, ele tava trabalhando no supermercado de estoquista, né? Ele puxava as mercadorias, ele tava lá botando as caixas de cerveja e tal. E falaram pra mim que ele era italiano. Eu cheguei lá e já larguei um buongiorno, né? Ele assim, não, mamma mia, quanto me manca na minha Itália. Tipo assim, é como praticamente encontrar um brasileiro. Hoje não, né? Porque brasileiro tu trupica em qualquer esquina aqui. Mas quando tu encontra um brasileiro aqui, quando tu recém chega, tu vê assim, pô, é brasileiro, tá falando português. E eu encontrei esse italiano lá nesse mercado lá, e quando ele me ouviu falar italiano, ele disse, não, quanto tu me manca. Era isso que eu queria, né? Era esse sentimento que eu gostaria que o meu cliente italiano, quando chegasse na minha gelateria, né, sentisse. E eu falo assim, minha, porque muita gente acha que era minha. Não era minha. Mas é porque quando eu entro em qualquer negócio que eu faça, seja como colaboradora ou que seja realmente meu, é meu. Eu digo sim, eu tenho essa propriedade de dono desde o início. Então, esse sentimento era bem assim, acontecia constantemente. Mas aí engravidei, né? E aí fiz uma avaliação, pari no Brasil, porém, né? Pari no Brasil, porém, eu fiquei refletindo e eu, infelizmente, vi que, embora eu amasse o meu país, eu amo a minha cidade. Fortaleza é uma cidade, gente, que tem evento de segunda a segunda. É a segunda-feira mais animada do Brasil, Pirata Bar. Somos quase 7 milhões de habitantes. Turismo, vive praticamente, né, de turismo, pesca, enfim. Fortaleza, amo, né? Já deu pra perceber. Já deu pra perceber. Porém, para educar um filho e né, fazê-lo crescer com tranquilidade, eu optei pela Itália. Até porque você tinha as tuas sobrinhas aqui, então tu botou numa balança e minha irmã com a sobrinha. Só que, assim, eu decidi ser só mãe por 2 anos, assim, eu fiz esse planejamento. Eu
né? O primeiro filho que eu tiver, eu quero poder ter o luxo de ser só mãe. E assim, só a Itália poderia me dar esse luxo, porque no Brasil, manter um filho, escola, a gente sabe, né? Coloquei realmente na ponta do lápis. É melhor que, embora as pessoas achem que não, né? Quem não conhece, acha, é muito caro lá, mas se você for colocar na ponta do lápis. Você tocou num assunto que não é só Fortaleza, que é difícil de criar um filho. Exato. É praticamente no Brasil inteiro. Obviamente que tu tá falando da tua realidade de Fortaleza, mas se for falar com alguém de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e outros estados, eles vão falar a mesma coisa. E também é esse motivo, um dos maiores motivos hoje que o brasileiro tá saindo fora do Brasil. Exato. É pela qualidade de vida, por não ter segurança, educação. Então, esses motivos aí é o que tá fazendo a brasileirada vazar fora do Brasil, entendeu? Não é só Fortaleza não, querida. É o Brasil inteiro, praticamente. É o Brasil inteiro, infelizmente. Então, isso foi o que eu coloquei na balança, embora, né, eu tivesse, assim, estabilizada no Brasil, trabalhasse, enfim. E aí, viemos e fui para Calábria, né? Meu ex-marido é proveniente da região. E aí, a Calábria, né, a gente sabe que muitas vezes tem essa... existem algumas mistificações, né? Alguns pensamentos assim sobre determinadas regiões. Por exemplo, a Toscana, o brasileiro, para ele, a Itália é a Toscana. E a gente sabe que não é assim, né? Na Itália existem 20 regiões, cada um com as suas particularidades, né? Com seus capoluogo. Então, assim, a Itália, né, é unificada, mas ao mesmo tempo, né, é como se fosse várias Itálias dentro de uma. E a Calábria era sempre uma, vista assim, Itália, 'ndrangheta, Itália, máfia, era o que eu ouvia falar. Né? Mas aí eu cheguei nessa região que eu me apaixonei, porque lembrava muito o Nordeste, o Ceará. Uma região, primeiramente, pelo clima. Parecido. Né? Então, assim, faz calor 6 meses no ano. Então, assim, eu tinha uma casa de frente para o mar. Né? Então, Fortaleza também é uma cidade de mar. As pessoas, você assim, vai um café, te ofre um café, prendemos um café. Então, assim, né, qualquer casa que você fosse, o café, ou então no bar, né, essa questão, te ofro aí, olha, café. Essa questão de ser generoso, galanteador, no sentido de, nossa, vem aqui, ofro aí, ó. Eles são muito mais amigáveis. Então, assim, me senti em casa, né, nesse sentido. Então, assim, eu digo assim, pra primeira vez, né, que você vem a um país, eu acho que a Calábria, o Sul, é um trampolim, sabe? Eu acho que se você passasse por lá, dava assim, menos choque térmico, entendeu? Até porque se a pessoa cai de paraquedas aqui no norte da Itália, meu amigo... Chega em Milão, né? Como eu tava vendo, né? O cara tem que vir avisado, né? Tem que vir avisado, tem que vir avisado e dizer assim, ó, não é contra você, eles são assim. Não é pessoal. Não é pessoal. Eles são assim, né? Exatamente. Porque aqui a lambada vem, né? Aqui vem... Cara, esses dias eu fui num bar e via o jeito que a camareira tava tratando o cliente dela. E era um italiano, tipo... Cara... Dá um sorrisinho, não te custa nada. Não custa nada, exatamente. Mas assim, é bem, tipo, no automático ela tava, exato, assim, ó. Exato. Parece as coisas... O que você quer? Sempre com essa cara de cu, né, cara? Parece que dormiu mal, ou sei lá. Dormiu de calça jeans. O problema, cara, é que eles são assim, aí basta, cara. Se você sabe disso, você tá em paz. E na Calábria, com relação ao norte, é diferente, entendeu? Então, assim, eu me senti em casa. Então, o que foi que a partir dali... Assim, lembrando, né? 2009 eu vim a primeira vez. Aí, quando eu vim fazer um curso na região de Le Marche e fiz 2 cursos de italiano para professores, né? De língua estrangeira, né? Ou seja, era um curso, eram 2 semanas de curso para nós, que éramos professores de língua italiana como língua estrangeira. E lá, eu tinha essas 2 escolas em due paesine, essas cidadezinhas assim, que não tinha nada, tinha como, né, muitos paesinos aqui, né, que no caso são essas pequenas cidades. Uma igreja, uma farmácia, né, o comune, uma padaria e tinha essa escola. 500 habitantes. Nem menos. E um tabaco, né? Tinha, o tabaco tinha que ter, né? Exatamente, né? Tem que ter um tabaco, né? E o panifício, né? Que fazia o panino. Mas tinha essa escola que trazia, em média, 1.500, 2.000 alunos por ano. Nossa. Então, o comércio girava todo em torno a essas 2 escolas, em 2 países, né? Sempre na Le Marche. E foi ali que, assim, o meu primeiro contato com a minha ideia de business, né, que eu tenho hoje. Então, assim, em 2009, eu olhei para essa escola, eu falei, se na Calábria a gente tem um mar maravilhoso, um clima
custo-benefício, né? O poder aquisitivo, né? Para quem não sabe, na Calábria, assim, é bem menor, né? Com relação ao Brasil, ao norte. Então, um aluguel que aqui lá é 300 euros, que você pode encontrar. Aqui não é nem um quarto, né? Nossa, velho. Não, até... os caras estavam oferecendo um quarto por 650 euros. Um quarto, pra morar, um quarto, 650 euros. Que às vezes é compartilhado, né? Que às vezes nem é. Não, absurdo. Então, na Calábria, até isso também, né? A questão do poder aquisitivo, assim, você pode alugar uma casa pagando bem menos. Então, assim, eu falei... Se lá eu tenho um espaço, tenho o centro histórico que dá assim para o mar, não sei o quê. Por que eu não fazer uma escola? Isso em 2009, mas era apenas, enfim, tinha 25 anos e tudo. Então, me apaixonei por essa região, né? E então lá foi onde surgiu tudo, assim, onde eu quis mostrar para os brasileiros que existe também a parte do sul da Itália, existe essa região, que é a Calábria, que eu, professora, né, embora tenha estudado, né, muito sobre a cultura, a língua, me apaixonei por esse lugar, porque sim, existem pessoas, né, acolhedoras, pessoas que realmente te recebem muito bem, é feliz porque você está ali na região dela, gosta, né, ver conexão genuína entre Brasil e Itália. E eu me apaixonei por essa região, né? E fiquei lá 9 anos. E foi lá que surgiu hoje, né? A Sambatella, que é a junção do samba e da tarantela. Olha só. Que a tarantela, para quem não sabe, não é o nosso samba, não é a mesma coisa do samba brasileiro. Tarantela é típico do sul da Itália. Exatamente. É típico do sul, né? É aquele que eles tocam um pandeiro assim em pé? Exatamente. Eles tocam o pandeiro tipo violino, né? Eles tocam exatamente. Tem o tamburello. Tamburello. E olha também, porque também confundem muito com a pizzica, né? Que é da Apulia, que é outra pegada. Já é outra vida diferente, né? Não vou dançar aqui, porque enfim, não é o caso. Cara, o mundo é massa. A Itália é surpreendente, Exato, né? sim. De cultura, de tudo, cara. Tudo. Não, porque assim, dando aula de italiano em centro de línguas, qual é toda aquela festa que todo mundo que fez inglês, espanhol tem? Festa das Nações, né? E aí sempre tinha a Festa das Nações. Italiano sempre ganhava, né? As minhas colegas vão aí. Por quê? Porque tem muita cultura, né? Assim, é a maior, assim, a língua que você não pode não estudar, a língua associada à cultura, né? Diferentemente do inglês, diferentemente do francês um pouco, mas como estudar italiano, não tem como estudar italiano sem associar à cultura, né? E é isso que eu... E eu acho que a imersão na cultura, ela faz tu entender ainda muito mais a riqueza de detalhes, e aí tu acaba se apaixonando. Não é só aprender a língua por aprender, mas tu acaba se apaixonando pela língua, justamente porque tu começa a entender a cultura, entendeu? E daí uma coisa que eu fico sempre pensando, que é um raciocínio muito massa, porque tu pensa, tu vai para uma região, por exemplo, mais de confine, de fronteira, aí você consegue perceber a influência da cultura do outro país naquela região. Exato. Aí tu diz, eu tenho um amigo que veio me visitar 2 semanas atrás, ele veio do Alto Adige, eles são praticamente austríacos, né? Eles falam alemão, falam italiano, arrastado pelo alemão, assim. E ele veio aqui me encontrar, aí ele falou, na semana que vem vocês estão aqui? Eu falei, pode vir, porque ele veio no sábado. Então pode vir. Ele trouxe um spec, ele trouxe uma fatiadeira manual de madeira, ele trouxe um pão que eles fazem, assim, tradicional, ele trouxe pepino, aí ele cortou ali na hora, eu já fui buscar uma cerveja, 10h30 da manhã, fizemos uma merda. Mas você vê, tipo, tu vai para um lado da Itália e tu vê uma cultura, tu vai para outra, aí tu começa a entender como que eles se comportam daquela maneira. Aí, cara, tu vai amadurecendo e tu vai ficando muito menos, vamos dizer assim, aquele cara arrogante em relação às outras culturas. Fica menos preconceituoso. E eles são muito patriotas, né? Então, assim, eu iuris sanguinis, né? Pra ele, o que vale é o sangue, né? Meu filho nasceu no Brasil, mas, assim, hipótese alguma, não teve, assim, um segundão. Ele não é italiano, porque nasceu, não. Porque o sangue do, né? Italiano tá lá. Isso eu digo da parte da família aqui, né? Mas também a questão dos solos, né? A questão que
é calabrês, os meus pais são calabreses. Eu nasci em Milão, mas o meu sangue é como se fosse calabrês, entendeu? Então, assim, é muito forte a questão mesmo dessa nacionalidade, assim, pela sua região, né? É o né? famoso bairrismo, né? As pessoas, elas têm muito orgulho de falar que veio de tal lugar. Exatamente. Eu vim do sul de Santa Catarina. Exato. Entendeu? Eu tenho muito orgulho da terra de onde eu vim, entendeu? Então, as pessoas daqui é a mesma coisa. O cara que é veronês, cara, ele é veronês até a morte. E ele fala dialeto veronês estreito. Ele tem orgulho. Ele tem orgulho, entendeu? Isso é legal. Isso é legal, porque tu tens que saber, tu tens que ter a consciência de onde tu vem. Exato. Entendeu? Tu então, pode... Por isso que eu me apaixonei por lá, porque era muito parecido com o Ceará, gente. Era muito parecido com o Nordeste, de todo o Ceará aqui. E aí, foi lá onde realmente surgiu a história. Eu falei, não, eu tenho que mostrar essa Calábria, porque essa Calábria aqui não é mostrada lá fora, né? Vou mostrar lá fora. E aí foi quando surgiu a ideia da Sambatella, que é baseada em 3 pilares, né? A língua, porque a língua em 2 sentidos. Até então, eu tinha estudado o italiano standard, né? Cheguei na Calábria, vamos lá, o dialeto. Encontrava alguém que falava italiano. Gente, não tinha. Minha sogra, Garu, vai comprar o pretuzino. Gente, o que é o pretuzino? Meu Deus, gente, o dicionário não tinha. O que é? O prezzemolo. Aí ele, sei venuto com l'apparecchio de dente, né? O avião. Exato. Ti piace la sacriniscia? Meu Deus, o que é sacriniscia? O que é? Langúria. E aí, assim, é um novo vocabulário, né? Já que caiu do cavalo. Não, eu cheguei na Itália, vou praticar aqui, né? Orale aqui, vou aqui melhorar a minha fluência. Gente, não tinha, assim, poucas eram as pessoas que falavam italiano, né? E tá tudo bem, porque a realidade deles é aquela, entendeu? A não ser a professoressa, né? La maestra dela escola, que era praticamente obrigada, né? A ensinar o italiano na escola, mas até assim, né, fora da sala de aula, ela falava dialeto com meu filho, por exemplo, né? Então, assim, a língua conecta. Eu nunca falei dialeto, não porque eu não soubesse, mas assim, não, tem uma coisa de, postura, eu estudei 5 anos da minha vida, mas quando eu queria conectar, eu falava um pouco, né, de dialeto com eles. Então, a língua, que é o primeiro pilar, né, assim, a língua é o primeiro pilar que ela te conecta com as pessoas, ela te dá acesso a pessoas e a situações. Chegando na Itália, sem falar italiano, sabe aquela boa oportunidade de trabalho que, passou porque eu não dominava o italiano? Aquele vizinho que você precisou pedir uma ajuda no perrengue, mas não sabia falar. Porque, gente, não é só comunicar. Porque o brasileiro, ele comunica. É aqui no Afeganistão. Nós somos assim, comunicar. Porém, chegar jogando assim um lei nos peitos dele, né? Lei como está. Dica, se figure, né? Que são esses termos formais. Que não tem nada a ver, eu falo melhor, sou melhor. Não. Mas quer dizer muito, né? Com quem que eu estou de frente. Então, assim, eu dominando o italiano, eu não tinha, assim, medo nenhum de falar com o síndico da cidade, que hoje, praticamente, né, o síndico foi a primeira pessoa que me apoiou com a questão da minha escola, para falar com a nonina, né, Vitina, casa minha, que cuidava dos meus filhos enquanto eu ia comprar o pão, por exemplo. Entendeu? Então, assim, a língua, gente, para quem vem para a Itália, na Itália fala-se italiano. E é o primeiro passo para você se comunicar, conectar com eles. Verdade. Eu falei... Essa semana eu terminei um serviço até a Casa Verde Pistáquio lá, que eu tava... que eu fiz uns stories lá, que quem que vai botar um verde pistáquio na casa? Então, era um casal de senhores, ele com 84, 85, ela com 70 e poucos anos, sabe? Muito restritos, muito... como eu posso dizer? Fechados, entendeu? Porém, eu cheguei lá, o cara que me passou o serviço falou assim, Marcos, assim, assado e tal. E aí ela chegou pra mim, muito educada, ela falou assim, vuole um café? Tipo assim, vuole. Tipo assim, um vôlei. Né? Assim, tipo formal, assim, um distanciamento. Um distanciamento. Aí o marido dela veio conversar comigo também, sempre nessa maneira mais formal. A partir do momento que eu comecei a rasgar meu italiano, né? Não aprendeu comigo, mas eu tenho certeza que é muito bom. Eu comecei a conversar com eles de uma maneira mais... amiquevole, né? Mais a nível deles, no caso. Aí a senhora, eu já sentado na mesa dela, tava tomando café, e ela falou assim, parabéns
Porque não são todos os estrangeiros que falam um italiano de maneira formal, como tu estás falando com nós. Exato. Mas aí ele perguntou assim, posso dar-te de tu? Del tu, né? Aquela frase que a gente espera, né? Entendeu? A gente começa no lei, mas a gente espera essa frase. Repete aí a frase. Posso dar-te de tu? Bravíssimo. E aí eu falei assim, obviamente. Tipo assim, então aí ficou um negócio mais amigável, Exato, entendeu? exato. Mas tipo assim, falar o italiano é essencial. Justamente para não cometer tantas gafes que eu já cometi. Hoje eu ainda cometo, mas muito menos, entendeu? Acredito, tenho certeza que o italiano é justamente isso aí. Ele vai te abrir portas, ele vai te abrir oportunidades. Te dá acesso a pessoas e a situações. Verdade. Então, o primeiro pilar é a língua. O segundo pilar é a immersione culturale, né? Que foi quando surgiu. Então, eu comecei o projeto em 2000 na pandemia, quando a gente tinha acabado de, infelizmente, fechar as portas do nosso último empreendimento, que era um biscotificio, investimento de 200 mil euros. Uma fábrica de biscoitos. É uma fábrica, né, de Taralini, que é esse biscoito típico pugliese, e aí fechamos tudo e tal. Aí eu fiquei sendo, tipo, essa ponte para quem estava no Brasil, né, Fortaleza, do que estava acontecendo aqui, porque o pico começou aqui, né, como a gente sabe. E aí, para não passar só ser o correio da má notícia, vamos fazer uma coisa interessante? Professor, vamos dar aula de italiano, vamos voltar a ter aula de italiano? E aí foi quando eu voltei, porque até então eu estava parada, eu estava só empreendendo aqui, né? Tive algumas partitativas. E aí eu voltei a dar aula online. A Itália abriu. Ai, Carol, falou tanto da Itália, fez tanta coisa, que agora eu quero ir. E aí foi quando surgiu o outro pilar, a imersão cultural. Que não tem gente como você aprender o idioma sem você realmente entender a cultura deles. Sabe? É você que tem que tentar... Você não tá vindo pra cá, é você que tem que tentar entender o mínimo, sim, da cala, assim, da cultura daquele país, né? Então, a imersão... qual foi a minha proposta? Por exemplo, pra quem não sabe, né? A pimenta calabresa vem da onde? Da Calábria. A pizza calabresa, que tem nada a ver com a pizza que a gente come no Brasil, né? Vem da Calábria. Então, assim, eu fazia laboratórios do peperoncino calabresa. Juntava aquelas velhinhas lá doidas para fazer alguma coisa que não tinha mais, né? Todas aposentadas. Comprávamos as pimentas e tudo, e elas iam ensinar como era que era feito o processo do peperoncino calabrese, por exemplo. Vamos aprender a fazer a salsicha calabrese, que não tem nada a ver com a nossa, né, com a nossa linguiça. Talvez em origem tenha sido essa, né? Tipo, lá no Brasil, essa é a linguiça calabrese. Exato, então, com certeza. A origem é essa. Aí com o que acontece? Aí um cara brasileiro começa a fazer alguma coisa parecida e vai devagarinho, vai pegando uma dobra diferente, e no final você torna outro produto que tem o mesmo nome. Que eu amo igual, né? Que eu amo igual, ambas. Então, a gente fazia esses laboratórios de salsicha, né? Então, de linguiça. Eu começava em um dia, aí o outro dia tinha que ensacar, no outro dia tinha que secar, e secava por 15 dias, enfim. Então, as alunas que vinham de férias, vinham de férias. Brasileiras, vinham de férias. Eu já li, né, pro Cacciatrice da Fara, já conseguia, aluga casa, já ia para casa das pessoas que alugavam casa ou até casa de família mesmo, alugava o quarto. Então, aquele movimento, nossa, vindo gente do Brasil para cá, uma cidadezinha que não tinha nada, né, um movimento de nada. E aí, iam conhecer essas peculiaridades de um turismo genuíno, né, não era assim, vamos aqui tirar foto em frente ao Duomo de Milano. Per carità, são coisas totalmente diferentes. A minha proposta era diferente, entendeu? Era mostrar uma Calábria que não é mostrada nas redes sociais, assim, então, né? E deu super certo, né? E a partir desse pilar, eu vi aqui os brasileiros, vou trabalhar mais professora, aí eu quero mais. E aí eu sempre gostei tanto de empreender, mas também porque assim, eu acredito que você não pode ser o técnico sem ter sido um jogador, sabe? Sim. Você tem que ter uma experiência como jogador, né? Como é que é a frase, Édipo? Não me lembro. Não, o Édipo fala uma coisa que é muito... É o que é, entendeu? Só manda quem pode, quem só ensina quem manda. Para poder ensinar tem que saber fazer. Exatamente. Para poder ensinar tem que saber fazer. Então, assim...
frase, eu não é que eu fui aprender a fazer o gelato, mas o mínimo ali, eu entendia. Fiz curso sobre café. Como é que eu vou contratar uma pessoa para fazer o café se eu não sei como é a teoria do café? Fui aprender a fazer café. Tapioca, que não tinha nada a ver com dar aula de italiano, por exemplo. Né? Assim como as outras coisas aqui. Então, eu trabalhei para algumas empresas lá. E, gente, para quem não sabe, falta muita mão de obra no sul da Itália. E quando chega um brasileiro qualificado, desenrolado, gente, não fica sem trabalho. Quebra tudo, né? Eu não tô aqui fazendo propaganda, cara, não é isso não, mas eu tô falando assim, a minha experiência, e que muitas vezes vocês ficam ligados só assim, centro-norte, e que às vezes, de repente, passar ali pelo sul pode ser uma forma de, como eu digo, um trampolim, né? Não é que vai ficar ali, mas para quem, de repente, não encontra oportunidade diretamente no norte, que a gente sabe que casa custa mais caro, tudo é mais caro, tudo é mais complicado, de repente, começar ali pelo sul e subindo aos pouquinhos. Quem sabe aí um seja trabalho uma boa digital oportunidade. o nômade, igual o Rafa, né? E morar na Calábria. Assim, Exatamente. E aí eu trabalhei nesse resort, e aí eu saí, ele falou, Caruso, a gente adorou como você trabalhava, principalmente o sorriso, que é de graça, né? No check-in, chegava o sorriso, buongiorno, e o nosso sotaque, né, gente? Como eu digo, aprender a língua sim, mas não forçar um sotaque que você não tem, porque é a nossa característica, né? Eles acham assim o máximo, né? Fala cantando, às vezes. Eu nunca... Tem professores muito mais fluentes do que eu, não tenho dúvida. Mas esse sotaque, esse sorriso, essa malemolência, juntamente, né, obviamente, com o domínio da língua gramatical, nossa, é a sua o charme. É o charme, né? É o charme do brasileiro, Exatamente. Só para completar, só para matar minha curiosidade. A tua documentação hoje é cidadania italiana? Cidadania italiana por casamento. Casamento, né? Na época que eu obtive, ainda não tinha a questão do B1, né? Então, isso estou falando que em 2014. Não pedia, então, né? O exame, não era obrigatório, exato. Então, era só questão, né? Mas assim, tu teria, tanto não teria tempo. problema algum, né? E quem tinha filho... diminuía, né, pela metade do tempo. Pela metade do tempo. Eu casei depois que eu tive filhos. Casei porque, enfim, vim pra cá, pra gente, mulher, pra ter um maior... Não quer dizer muita coisa, não. Mas, assim, a questão de ter uma segurança, de ter mais formal. E aí, casei depois que eu vim pra cá e que já era... E que já tinha meu filho. E... Então, a imersão cultural, né, que é o segundo pilar, voltando aqui pra Sambatella... Então, deu super certo, sabe? Assim, então, a gente fazia... E era tudo ali. Então, vamos conhecer uma vinícola, né? Hoje, existe uma grande vinícola lá na minha ex-cidade. E a gente ia lá para ter a aula itinerante, né? Então, ou seja, eu dava aula de italiano lá no ambiente, contextualizado. Il vino, il tappo, aprire, versare, vino rosso, vino bianco... Obviamente, falar sobre vinho era o enólogo, era a pessoa especializada, mas eu pegava a parte linguística, claro, né? Então, assim, sucesso. Então, aí lá eu fui levando 1, 2, 3 pessoas, né? E fui fazendo pequenos grupos. Aí, depois eu volto para falar o business que eu tenho hoje com essa empresa. Imersão cultural. E o último pilar é o business, porque justamente o brasileiro, ele gosta de empreender. Né? Então, assim, além de ser CLT, ok, CLT para começar, né? Para eu ter a experiência, para eu entender como é que funciona os Paranauê aqui, como é ser funcionário aqui, né? Mas o brasileiro que pode, ele vê a oportunidade, e a gente vê a oportunidade em tudo, é incrível, nós somos demais, assim, a gente não nasceu, a gente estreou, né? O marketing está aqui na veia. Verdade. Né? O brasileiro é muito acelerado. Cara, exato. Tu falou uma coisa, agora eu lembrei vou confessar um pecado, tá? O brasileiro vê a oportunidade em tudo, cara. Quando eu trabalhava em restaurante, eu vi os turistas nas mesas, e as mulheres com as bolsas muito chiques, Gucci, Prada, Louis Vuitton, em cima da mesa, com celular, com joias. Eu falei assim, olha a oportunidade que o ladrão teria aqui. Exato. Entendeu? Sabe por quê? Porque o brasileiro, ele já tem essa malícia, tem. Entendeu? Os pickpocket não é nada na sua entendeu? Os pickpocket são, rapaz, são fichinha. Eu falei assim, olha a oportunidade, né? Falando de que o brasileiro enxerga a oportunidade, olha a oportunidade que o ladrão brasileiro teria aqui. Cara, a ocasião faz o ladrão. Né? É isso aí, entendeu? Mas tipo assim, não, cara. Não, isso aqui é Europa, isso aqui é outro mundo, é
outra realidade, entendeu? Exatamente. Ela não tava nem aí com a bolsa dela de, sei lá, 2, 3 mil euros em cima da mesa, com o celular dela tal, tava nem aí, entendeu? Exato. Porque eles não têm essa malícia, eles não têm essa malandragem, e o brasileiro tem, e ele enxerga a oportunidade. E a gente vê oportunidade de tudo. Então a Calábria é muito fashion. Eu vi assim, gente, esse país, essa região precisa ser explorada. É muita oportunidade, eu só sou uma, não tenho. Então eu tenho que compartilhar, eu tenho que ajudar pessoas que estão aqui desesperadamente procurando trabalho e não encontram. Então tudo começou a partir da aula de italiano, né? E aí eu já fiz essa parte que é a imersão cultural, que é aulas itinerantes. E depois foi pro business. Então a Sambatella é língua, imersão cultural e business. O business eu passei a selecionar pessoas para trabalhar nesse resort. Hoje a gente seleciona, né? Eu seleciono durante o período do verão para... Né, a gente sabe que falta mão de obra, né? Em toda a Itália. Em todos os setores também. Principalmente turismo, né? Essa parte falta muito. Então, a galera que quer vir, digamos, primavera é um excelente período. Por quê? Porque é quando tá todo mundo chamando para já se preparar para o verão. Agora não é vir, vou na primavera, vou encontrar trabalho. Não, venha com pelo menos italiano básico, né? Porque é a primeira prerrogativa. Fala italiano. Aí era eu que selecionava em base ao italiano. E se não sabia, eu já dava aula e já preparava e já ia, entendeu? Legal. E aí, além de só trabalhar, não, ele quer empreender. E aí, empreender, aí o negócio, né? Aí o buraco é um pouco mais o buraco embaixo, né? é mais embaixo. Mas o que era que eu tinha, e que é os dois pilares da minha vida, são os contatos, né? Os contatos. Então, assim, vivendo há muito tempo, dominando a língua italiana, tendo empreendido, ter sido funcionária, sendo essa pessoa que também vai muito sobre, né, do caráter, da personalidade. Mas, geralmente, os brasileiros são abertos, fazer amizade, fazer contatos, né? Porque aqui tudo aqui é sobre isso. E aí eu fui criando, aumentando essa rede, principalmente de profissionais, ou seja, comercialista, avocado, empreendedora e essa galera. E aí eu vi que tanto eles tinham interesse pelo Brasil, como os brasileiros poderiam auxiliar os brasileiros, né? E aí, na minha pequenez, eu ia fazendo essas indicações, né, das pessoas, e aí foi que surgiu o business. E quando isso durou o quê? Mais ou menos da pandemia até, né? Durou mais ou menos os 3 anos. Nesse meio tempo, eu fiz um curso na Universidade da Calábria chamado Empreendedorismo para Imigrantes. Muito, muito, muito bom. Legal. Para quem não sabe, né, tem vários cursos excelentes na Unical, cursos que faltam alunos. Então, se você pensa em, né, tentar aplicar um visto de estudante, pensem em Unical, que tem vários cursos de grandes renomes, matemática. É uma universidade à distância? Não. É presencial? Presencial. E eles Unical. têm sedes na Itália inteira? Não, lá na Calábria. Lá na Calábria. Unical, E aí, eu estudei, fiz um ano, fiz a parte teórica, né? Como é que é abrir empresa aqui, os tipos de empresa, a documentação, não sei o que. E aí, me faltava o capital, né? Porque assim, construir, tu imagina aí qual era o sonho da pessoa aqui? Construir uma escola de italiano para brasileiros. Porque você passou a gente sonha alto, né? E aí vamos aqui fazer esse negócio que é chamado Business Plan, né? Vamos começar. E aí, lá foi, né? Estudei e tal, fiz o Business Plan. E aí, para quem não sabe, porque às vezes a gente dá, como a gente fala, né? Em italiano, diamo per scontato, né? Algumas coisas, mas de repente, para quem está nos assistindo, não é assim, né? Existe... Para quem mora no Sul, existe um incentivo, né, federal que se chama Resto al Sud. Né? Porque, para quem não sabe, né, tem um êxodo muito grande, né, do sul para o norte, né, la fuga dei cervelli, que é justamente porque é o contrário, né? Aqui, o norte, que aqui que é rico, né, e o sul é mais pobre. Então, terminando a faculdade, às vezes até o ensino médio, muitos italianos vão para o norte, migram para o norte. Então, para esses jovens não migrarem, e para as pessoas, né, que estão ali não irem embora para o norte, porque tem países com 200 habitantes, 300 habitantes,
né? Por quê? Porque aqui no norte é quando tem mais oportunidade, trabalho, fábricas, etc e tal. Existe esse benefício chamado Resto ao Sul. Não sei se vocês conhecem. Já ouvi falar. Eu nunca ouvi falar. Pois é, que são para as regiões específicas do sul, né? E as ilhas, Sicília, Sardenha, Calábria, Molise, e aí Puglia. Então, esse incentivo, ele dá, se não me engano, de 25 até 200 mil euros, né? Dependendo da quantidade de sócios. A fundo perdido? A fundo, uma parte, né? Uma parte, a fundo perdido. E aí, eu falei, aqui é a oportunidade. E os professores, né, eles nos preparavam para a gente apresentar esse business plan, a nossa ideia de business. Eu apresentei na Câmara de Comércio. Só que, infelizmente, isso, né, a gente sabe que tem, assim, muito quem indica também, né, infelizmente... Tem um QI, né? Tem um QI, né, a gente sabe que isso é o que a gente que mora aqui sabe que, infelizmente, existe, enfim. Mas a outra oportunidade que eu tive foi que os professores mesmo chegaram para mim e falaram assim, Caruza, a gente está pensando em investir no negócio. Tu vê. Assim, só em eles terem cogitado, assim, eu já tinha, sabe, a minha vida já tinha zerado. Sentido, Porque, poxa, né, eu sou que vim aqui, na minha humildade, tentar um negócio, sou professora de italiano para brasileiros. Mas por quê? Porque eles viram valor. Eu mostrei, olha, 35 milhões, né, de pessoas ítalo-brasileiras no Brasil. Metade da Itália tem um sangue italiano que está lá no Brasil. Se eu pegar 1%, são 30 mil pessoas. Se eu pegar 1% de 1%, são 3 mil pessoas. Vocês lembram lá daquela escola que eu falei? Que a média era 2.000, 1.500 alunos por ano. Então, eu foquei no 1% do 1%. Eu falei, não é possível que eu não traga 1% do 1% da galera do Brasil para cá. E aí mostrei os canais que eu tinha, né, que eu tenho hoje, canais direto com professores, temos grupos de WhatsApp com mais de 200 professores de língua italiana por todo o mundo. Legal. Né? Tem os contatos que eu tenho aqui, enfim. Aí foi quando a Proloco me ofereceu a sede para eu montar a escola. Então, assim, a sede a uso gratuito, né? Então, a sede eu já tinha. Show. Aí já estava conseguindo as outras coisas, mas, assim, antes da empreendedora tem a pessoa, né? Então, assim... Tem a pessoa física. Tem a pessoa física, tem o CPF aqui. E aí, infelizmente, a vida pessoal, eu separei, né? Separei e... Mulheres, né? Mulheres imigrantes. Prestem bem atenção. Façam o contato de vocês, façam as conexões de vocês. Não é só o amigo, porque geralmente muitas mulheres, eu dei muita aula para muita mulher, né? Geralmente esse era o meu primeiro público, mulheres que casam, né, e que vêm para cá. Então assim, as mulheres, o amiga dela era amiga do marido, o contador era o contador do marido, e se caso terminar dessa alguma merda aí, essa mulher estava perdida, porque ela não sabia para onde ir. Então, assim, a importância de dominar o idioma, de fazer as conexões assertivas, né? Porque são duas pessoas diferentes. Você tem que tutelar o teu futuro, independente Exatamente. da pessoa que está do teu lado, né? Exato. É a importância de construir a sua própria estrada, né? A sua própria estrada. Pessoal, vamos fazer uma pequena pausa, daqui a pouco a gente volta. Manda teu recado, meu amigo Ed, pro Meu paciente. recado é para você que já vive aqui na Itália e precisa de qualquer documentação. Por exemplo, documentação brasileira que venceu, que você precisa renovar, por exemplo, o passaporte, renovar título de eleitor, se você quiser votar no próximo presidente, por exemplo, dá para ir para Milão votar no consulado, mas para isso... Não vai votar em mim. Não, eu vou votar no Marcão. Marcão para presidente. No consulado. Ó, faz o M. Para fazer toda essa documentação brasileira, você precisa contratar a Larissa Inhoato. Entrar em contato com ela, ela vai resolver toda a parte burocrática da documentação, uma vez que você já vive aqui na Itália. Então, precisou de ajuda, chama a Larissa. Chama a Larissa, que a Larissa resolve. Outra patrocinadora aqui do nosso podcast é a nossa amiga Úrsula Perudini, da Perudini Consultoria, que é uma empresa especializada em cidadania italiana, via judicial e também administrativa, com ênfase no processo judicial, que é aquele que não precisa vir aqui para a Itália. Pode ficar no Brasil, entra com requerimentos, mas vai esperar em uns 2 anos mais ou menos, e já vai sair com o passaporte rosso na mão. Beleza? Então, pessoal, daqui a pouco a gente volta. Valeu! Marcão para presidente, hein? Tá aí,
Estamos de volta depois da nossa pausa marota e agora nós temos plateia aqui, né? Oxe, tô com vergonha, viado. Vamos fazer uma ola? Fiquei com vergonha. Show de bola. Manda teu recado, meu amigo Quero Ético. lembrar você para se inscrever no nosso canal. Como antes eu já falei, a gente já passou 5 mil e de 5 mil para 100 mil é facinho, né, Marcão? É um tapa. Nada, você precisa compartilhar no grupo da família para criar atrito, para mandar para aquele primo que quer sair, quer ir para Itália. Antes, você tem que maratonar os mais de 150 episódios. Lembrando que a gente nunca pulou uma quarta-feira. Não. Parabéns para nós. Parabéns. Entre brigas, tem muitas brigas e discussões e um mandou o outro para aquele lugar. Né? O pessoal quer me tirar do grupo, é verdade? Não, né? mentira, só porque ele não lê as mensagens no grupo, então. Mas isso aí a gente vai se organizar internamente. Não vamos lavar a roupa suja. Show de bola. Caru, isso aqui é um presente do podcast, uma lembrança do podcast. Obrigada. Que é um bloco de anotações. Feitos pela Impress. Impress. A Impress que é a nossa parceira aí, ela que produz esses materiais aí. Também uma caneta, né? Que não adianta bloco sem caneta. Conheço o trabalho da nossa Gabriela, maravilhosa. Já foi patrocinadora do nosso evento, né? Ano passado. Mulheres empreendedoras. Lembrando que as redes sociais da Impress Design Criativo vão estar na descrição do vídeo aqui embaixo. E um abridor de garrafa, né? Nossa, mas ela não bebe? Tu não bebe? Eu não bebo. Bebo sim. dormindo. Mas é um um abridor de garrafa. Não é pra abrir no dente, tá? Que o dente aqui na Itália é caro. Não. Entendeu? Muito lindo. Obrigada, Larissa. Não, Larissa não. Agradece a Larissa também. A A Larissa, nossa patrocinadora também. Voltando ao nosso bate-papo. Então. Projeto de hoje. O que tá rolando hoje? Então, situando, agora hoje eu moro na região da Emília-Romanha, né? Saí da Calábria, moro na região da Emília-Romanha. E em meio a essa separação foi quando eu realizei o meu primeiro projeto e o maior projeto até agora, que foi o primeiro Congresso Internacional de Mulheres que Empreendem na Itália, chamado Donna al Passo, em colaboração com a comunidade Somos Dona do Nosso Destino, que é uma comunidade de mulheres brasileiras na Itália que empreendem. A nossa fundadora é a Andrea Fazolo e juntamente com a Andrea, a Erika Stephens, que também é a nossa fundadora, que fundou a nossa comunidade, e a minha até então sócia Antonella Lavorato. Nós fizemos esse evento na Calábria. Então, assim, em meio ao meu pior momento da vida pessoal, né, fora do país, sem rede de apoio, sem mãe para pedir ajuda, porque quando você está aqui fora é isso, é você com os seus contatos. Eu acredito que sempre são anjos, né? Os amigos que a gente faz são nossos anjos, porque acaba tornando-se a nossa família. Tem, né? Alguns né? que não, e é importante perceber antes que causem danos. Avaliar, exatamente, Graças a Deus, as minhas experiências, a maioria delas foram positivas, e foram essas mulheres, né, que fizeram com que a gente, mesmo assim, no meu primeiro momento, a gente realizasse esse evento. Donna al Passo, 3 dias, aonde? Na Calábria, obviamente, que era onde eu tinha todas as portas abertas. Chegamos lá com um projeto, levamos 40 mulheres brasileiras que empreendem na Itália para lá, e que não é pouco, né? Porque, enfim, né, essas mulheres, a maioria era do centro-norte, foram para o sul, mostramos o projeto para o Síndaco, abriu as portas, fizemos o evento todo patrocinado. Que é isso? Contatos, network assertivo, ou seja, não venha para cá só pensar, gente, fechado. Eu faço sempre essa analogia, meninos, que a Sambatella é esse palito de dente que vem furar essa bolha do brasileiro com brasileiros, né? Tá na Itália, tem que estar com italianos também. Quem ficar só com brasileiro, fica no Brasil, né? E aí realizamos nosso primeiro projeto. A partir de lá, outros movimentos, né, de empreendedorismo feminino foram surgindo aqui. E a partir desse projeto, eu conheci outros parceiros, e aí, o projeto atual hoje, né? A Sambatella eu tive que reestruturar, né? Porque quando a gente muda de região, embora a Itália seja muito pequena, mas vocês vão concordar, os Paranauê muda totalmente. Então, assim, foi assim, uma nova migração realmente, né? Porque no sul funciona de uma forma, aqui no centro-norte funciona totalmente diferente. Mas lembram lá dos pilares? Os 2 pilares que aí eu levo para a minha vida pessoal. Língua, porque embora eu cheguei numa cidade que eu não conhecia ninguém, eu tive acesso às pessoas por conta que eu dominava o idioma. Então, eu, através, por exemplo, né, da igreja, falei com o padre, falei com o síndaco, e fui criando a minha rede lá. Então, hoje a Sambatella, ela já tem uma sede,
Ganhamos mais uma sede. Ganhamos uma Na sede Emília-Romanha? na Emília-Romanha, E hoje, assim, são os 2 pilares da minha vida, que é a instrução, ou seja, o que você aprende e investe em você, ninguém pode tirar. Pode ter a separação que for, pode ser o que for. Ninguém consegue tirar o que está aqui. Então, assim, o seu maior investimento, a sua maior empresa é você. Verdade. E o segundo são os contatos. Os contatos realmente assertivos, genuínos. Se eu tenho hoje, né, como você falou, uma fotógrafa aqui comigo, me apoiando, que veio pra cá, que veio comigo. Inclusive, a Milena, ela foi exatamente. nossa patrocinadora, né, Samu, que fez umas fotos nossas. Conseguiu deixar o Marcos bonito. Olha né? aí, não, ela ia ser com facilidade. Não é difícil, não é difícil. Tu avacalha e eu me ajudo, né, cara? Inclusive, dá pra colocar o @ da Milena aqui embaixo na descrição do vídeo, Milena Almeida. Show de Milena bola. Almeida, fotógrafa em Pádua. Então, assim, a Milena tava com a gente lá no nosso segundo movimento, que foi esse almoço de negócios em Milão. Né, Milena? Tenho super orgulho de falar que foi onde a gente fez parte da história dela. Foi o primeiro encontro que ela fotografou empresárias, né? E eu gosto sempre, sabe, tem algo que faz parte de mim, é a honra. Sabe, assim, eu gosto, eu honro quem esteve... Porque, assim, tá na praia, né? Quando faz sol é bom demais, né? Agora, tá na praia quando chove, são poucos. Verdade. Então, assim, eu honro essas pessoas que hoje estão comigo. E, gente, eu realizei todo o evento, como eu sempre falo, todos em base de patrocínios. Né? Mas por quê? Porque eu sempre fui essa pessoa que conectei, gostei mais de conexão genuína, porque tem 2 formas, né? Ou você serve, ou você paga para ter acesso às pessoas. Né? Ou por interesse, né? Uhum. E a partir do Somos Dona desse evento, conheci, por exemplo, né, a Brazilian Look, que é essa empresa que está, é uma empresa brasileira, com sede em Portugal, Brasil, China. Hoje eu os represento. É uma empresa de internacionalização de empresas e de importação e exportação. Lembra daquela vinícola que eu levei os alunos, não sei o quê? Uhum. A gente hoje exporta vinho da Calábria para o Brasil. Né, eu fiz essa ponte. A partir do vinho surgiu o azeite. Caru, vai, importa o vinho. E o azeite, como é que a gente faz para enviar o azeite? Eu não exporto, mas eu sei quem exporta. Então, assim, a ponte, né? Hoje, aí eu sempre fiz... eu sou a porta, sabe? Assim, portas, né? Porta da esfera. Tem uma frase que o Henry Ford dizia, né? Que eles diziam que ele era ignorante, e ele dizia, posso ser ignorante, mas eu tenho, nesse momento, uma lista de quem você quiser para fazer qualquer coisa. O importante não é saber fazer. Exatamente. É ter o telefone de quem sabe, exatamente. Entendeu? Esse WhatsApp aqui vale ouro. Mas, e sempre foi assim, mas ao mesmo tempo também contam comigo, né? Eu sempre também fui essa pessoa que pode contar comigo. Então, assim, é sobre isso, né? Não é só sobre pegar, pedir, é sobre dar também, porque a vida é isso. É o servir, então, assim, né? Quando eu era, né, casada, vida estável, padrão de vida, né, ok, tudo ok, é muito fácil ter amigo, receber amigos durante o verão na sua casa, minha casa é enorme, é muito fácil. Quando você tem que recomeçar, porque, gente, uma separação fora do Brasil, se no Brasil é ruim, fora do Brasil... Não, assim, é importante falar sobre isso também, sabe? Porque a mulher, ela tem que, né, como você falou, tem que estar preparada, tem que caminhar só, né? E aí, essas pessoas que sempre estiveram comigo, no meu pior momento, eu realizei esse evento, e a partir desse evento surgiram outras coisas. E que hoje né, começou com essa consultoria, que se chama Portas Abertas para a Europa. Justamente, o pessoal do Brasil via as lives, via esse meu movimento, as pessoas de Fortaleza principalmente, falou, Caruza, como é empreender aí? Como é essas mulheres que estão aí na Calábria? Como é palestrar? Como é que eu exporto, né? O Ceará é conhecido como um grande exportador de artesanato. Caruza, eu produzo bolsa, chapéu. Como é que eu exporto? Aí, eu fui, né? Então, juntamente, por exemplo, com a Brazilian Look, a gente faz essa exportação tanto do Brasil, produtos do Brasil para cá, e o contrário. E aí surgiu essa consultoria minha, que é o Portas Abertas para a Europa. Por exemplo, com eles eu faço isso, mas se eles precisarem, Caru, eu preciso abrir uma empresa tal, não sei o que, eu tenho uma contadora que fala português, que eu ensino português para ela, mas que também entende a burocracia italiana. Uhum. E aí tem todo esse leque, como, né, o Harrison, tem até a lista, né, de quem faz, entendeu? E aí a partir dessa consultoria surgiu o evento Portas Abertas para a Europa. Legal. Vai ser realizado.
Quando é que vai ser? Então, o evento é uma missão empresarial, né? A gente vai trazer... a intenção é que porque, assim, o movimento em Portugal é bem maior com relação à Itália, com relação a esse, né, ao empreendedorismo, a viagens de missão. Portugal, por conta da língua, pela distância, né? Itália, gente, é uma meta muito ambita, né? Se Itália, 70% do patrimônio da Unesco é aqui, né? É uma meta turística, né? Assim, o turismo cresceu exponencialmente. E sem contar as grandes marcas, né? O Made in Italy é muito famoso, né? Então, assim, a intenção é que trazer esses empresários que estão no Brasil e em outros países da Europa e juntar a língua, a imersão cultural com o business. Ou seja, visitas técnicas em grandes empresas italianas, né? A gente teve portas de várias empresas para poder visitar. E aí nós ficaremos 3 dias em Riccione, né? Para quem não sabe, Riccione é próximo a Bolonha, né? Porque eu acho que Bolonha fica mais fácil da galera se situar. Bolonha. É no litoral, né? É no litoral, exato. É conhecida como a capital, ou assim, a cidade da diversão, né? Em outubro ainda faz calor. E vai ser lá, porque também tenho contatos, né? Moro na Emília-Romanha, é mais fácil, né? E eu também quero despolarizar, né? Fica assim, não sei né? Mas assim, tudo é muito Milão, aquela região do norte. Vamos passear. Já fomos para a Calabria, né? Já foi uma grande vitória, 40 mulheres lá, não é pouco. 3 dias, né? Então, a Emília-Romanha, eu vejo também que é muito fashion, que eu gosto muito de testar, sabe? Olha só, Carol, mas esses eventos vão acontecer em... Então, do dia 10 ao dia 13 de outubro, na cidade de Riccione, o evento são 3 dias, mas o dia do evento mesmo, porque assim, começa quinta com um jantar de boas-vindas. Na sexta-feira, nós temos uma visita em uma grande vinícola, onde você vai ter a experiência de ter um almoço corporativo de empresários em uma grande vinícola na Emília-Romanha. À noite, a gente tem o segundo jantar de networking assertivo. Eu não sei se vocês foram para um cruzeiro, mas no cruzeiro, quando você vai jantar, você senta à mesa com as pessoas que mais ou menos tem o teu perfil, entendeu? Eu nunca fui. Quem tem filho, fica geralmente à mesa com um casal que tem filho. Vai ser, a analogia é essa. Legal. Então, você vai estar à mesa com pessoas que têm a ver com o seu business. Então, legal. A gente encontra com cada empreendedor, analisa cada setor. E o dia do evento mesmo é o sábado, que é um dia de palestras, workshops e, enfim, de conexões. E, gente, vale lembrar, é um evento para unir países, Brasil, principalmente Brasil e Itália. Então, nós vamos ter palestrantes italianos, né? Então, é um evento bilíngue. Porque não tem como não levar a língua italiana, né? Que é o pilar da Sambatella. Então, vai ter, por exemplo, professor universitário da Ca' Foscari di Venezia, vai falar sobre a importância de dominar o idioma no país no qual você se predispõe a empreender. Nós temos o psicólogo del lavoro, onde vai falar, ok, vou empreender aqui, mas como é que eu seleciono um funcionário italiano? Não é como um funcionário brasileiro. Você tem que entender ali algumas nuances, né? Vai ter grandes empresários, né? Por exemplo, aquela lá, a proprietária sempre dessa vinícola lá da Calabria, vai vir, vai falar sobre a empresa dela, advogado italiano, italiano, sem contar os brasileiros, que são brasileiros, assim, maravilhosos, pessoas, cases de sucesso, brasileiros que vão mostrar, né, realmente que fizeram o business acontecer e mostrar. Se eu posso, você também pode. Agora lá a gente vai tá lá para dar caminho, literalmente. Tanto é que para palestrar no evento, primeiro que no meu evento ninguém paga para palestrar. Isso assim eu deixo bem claro. E eu vou chegar ainda no nível, eu espero que isso eu veja daqui a alguns anos que eu pague para o palestrante vir no meu evento, né? Para ele dar todo esse conhecimento que ele tem, né? E aí, tem que ter uma parte prática, sabe? Tem que ter assim, a mão na massa, porque só para palestrar, para falar, e gente, a gente já tá motivacional, a gente já tá... Sou da mesma opinião, até porque o dinamismo no que tu vai falar, no que tu vai ensinar,
é o que importa. Exatamente. Entendeu? Nem que seja assim, uma pequena, sei lá, um questionário, para entender o comportamento, sei lá, vai falar sobre empreendedorismo, sei lá, prepara um pequeno questionário, dali o empresário vê um passo a passo, mas alguma coisa prática. Tem que realmente mudar a realidade da pessoa naquele momento. Exatamente, tem que porque assim, é um investimento, né? É um investimento de tempo, de dinheiro, de disposição, tanto para quem está organizando, porque se organizar um evento desse, assim, realmente é ou louco ou realmente acreditar muito no projeto, e eu acredito. Mas sabe que, tipo assim, ó, dos últimos anos que eu vejo muito a comunidade brasileira se movimentando, se unindo em prol de ajudar outros brasileiros e fazer essas conexões. Exatamente. Que a gente sabe que conexões é importante, o networking ele é importante. E isso está acontecendo na comunidade brasileira nos últimos 2 anos, 3 anos mais ou menos. Estão se levantando vários brasileiros fazendo isso, entendeu? Exatamente. E não é só o brasileiro que vem pra cá quebrado, como eu cheguei aqui há 15 anos atrás, entendeu? É o cara que vem pra cá realmente com a mentalidade de empreender e de mudar a realidade não só dele, mas da família e de todas as pessoas que estão em torno. Exatamente. É importante participar desses movimentos. Por exemplo, nós nos conhecemos, né, naquele primeiro encontro, né, Brasileiros Inspiradores. Quantas pessoas eu conheci lá naquele encontro, quantos contatos eu fiz, assim como o Donald Passo, que, né, 40 mulheres lá, quantos negócios já saíram dali dentro da nossa comunidade. Por exemplo, o Douglas foi fazer uma palestra dentro da nossa comunidade, 4 dias de formação. A partir dessa formação que eu fiz junto com ele, surgiram vários outros negócios, né, de consultorias, de business. Então, assim, quantos negócios, né, a Andréa, que eu gosto sempre assim de falar, honrar as pessoas, né? A Andréa, a Érica, que fundaram, quantos negócios foram feitos ali? Verdade. Né? Então, assim, importante. A Érica veio aqui, falta a Andréa, né? Falta a Dea Fazolo, tá devendo, vamos trazer. Nós vamos trazer também. Que vai estar lá palestrando no nosso evento. Vou dar aqui alguns spoilers. Tem muita galera bacana, assim, legal, né? E quem sabe, olha aqui, ó, lançar podcast, Vida Lá Fora, olha aí. Quem arrisca não petisca. Tem que como é que fala no Paraná? Tem que tentear? Tem que tentear, né? Tentear o quê? Vamos traduzir pro português. Tentear é testar. Tentar, né? Vai que dá certo. Caru, olha só, quanto tempo morando aqui na Itália? Eu já me perdi. Vamos ter 10 anos, 10 anos. O que a Caru de hoje diria pra Caru de quando chegou aqui? Falaria atenção, né? Nem tudo que brilha é ouro. Então, assim, às vezes assim, as pessoas me falam, Caru, é muito inteligente, muito desenrolada, mas ao mesmo tempo eu me acho muito ingênua, sabe? Como você falou, atenção aí para esses contatos. Eu não sou aquela pessoa que, eu conheço a pessoa e consigo, né, ver a alma da pessoa. Não, eu sou muito assim, de sentir aos poucos, e às vezes demora um pouco, sabe? Então, eu tentaria trabalhar mais essa forma instintiva, assim, de conhecer a pessoa mais, tá se aproximando de mim realmente, genuinamente. Por qual motivo? Eu trabalharia muito essa questão, porque assim, vocês estão vendo, se eu sou essa pessoa assim, eu tô de braços abertos até que eu veja que eu tenho que fechar os braços, entendeu? Então eu parto com os braços abertos. Sabe aquela pessoa que às vezes tem a energia dela, tu olha, tu já percebe que é negativa. Exato. Tu já não bate, tipo assim, uma pessoa vibra a energia, né? Exato. E a outra é próprio vamos dizer assim, uma onda. Exato. Então, se você vê que a do cara vai te puxar pra baixo, o cara, muito prazer em te conhecer, Exato. A gente se vê, vamos marcar, vou ver e te falo. A energia, olha, vamos marcar, isso aí é clássica, né? Essa questão assim, da nunca mais. Nunca mais, tá longe de mim. É verdade, a questão da energia, graças a Deus, eu sempre recebi isso em positivo. Cara, você tem uma energia boa, gosto da tua energia. Mas eu não consigo ainda ver a energia, falta essa parte. Então eu falaria assim, vamos trabalhar um pouco de energia, vamos entender, sabe, ver assim aquelas, né, aquelas palavras intrínsecas ali no entrelinhas, né, entendeu? Para entender melhor quais são as pessoas que realmente se aproximam de você. Não só por interesse, mas também como para ajudar. Para ajudar genuinamente, que graças a Deus 90% foram essas pessoas. Se eu tiver que fazer assim um gráfico, 90%, pelo menos até agora, boas. Show de bola. E o que a Caru mais gosta aqui na Itália? A Itália. Se eu decidir estar aqui, se eu decidir crescer meu filho aqui, eu gosto da Itália. Sempre estudei sobre o país, sobre a língua, sobre
o italiano. E, assim, não gosto de falar mal. Obviamente, tem coisas ruins? Tem, mas como tem todas as partes do mundo. Mas eu gosto, assim, de viver a Itália. Me sinto bem aqui, me dou bem com os italianos, gosto da cultura, gosto da comida, gosto da atmosfera, da segurança, do made in Italy e do dolce fare niente. O Ber fala um cazzo. A professora pode falar isso. Mas fica tranquilo, quem falou foi eu. Não te preocupa. Bocudo. Bocudo, Olha só, mas beleza. A Itália sempre foi um mar de rosas? Não foi. Então, assim, contrário de muitos... Não, desculpa te cortar, Carol, porque até agora tu só falou coisa boa. A tua energia sempre foi lá em cima até agora, a nossa conversa inteira. Tu não falou nenhuma vez que teve perrengue aqui. É porque o meu foi o inverso. Como foi? Eu vim pra cá já com tudo estruturado. Eu não vim passar perrengue aqui. Eu vim já com marido, italiano, filho, na casa que era nossa de propriedade, morava de frente pro mar. O meu marido tinha um supermercado. Eu estava muito bem economicamente. Não passei nenhum perrengue. Não sofri preconceito pela língua. Literalmente, até 2023, metade de 2022, quando eu vi que eu estava, infelizmente, com uma pessoa que não estava na mesma vibração, né? E assim, no Sul, se na Itália o patriarcado é pesado, no Sul o negócio é mais pesado ainda. Então, você tem que ter assim... Então, o perrengue qual foi? Eu falo sempre isso. Foi de quando eu me separei... A mudança, né? Exato. Que aí eu cheguei nessa cidade, gente, eu não tinha um contrato, né, porque assim, você pode ter 1.000 CNPJ, né, a partir da IVA, mas o que vale aqui para determinados assuntos é esse bendito tempo indeterminado. Então, não faz sentido nenhum se parar para analisar. Olha, eu, mulher, imigrante, com 2 filhos, separada e sem contrato indeterminado. Eu consegui uma casa, eu consegui matricular meus filhos na escola, eu consegui voltar a ser CLT, porque para poder ter algumas coisas eu tinha que ser CLT, e aí construir tudo isso, que eu digo, é sempre baseado nesses 2 pilares. Domínio da língua, porque a língua te dá acesso a pessoas, e as conexões genuínas. Show de bola. Então, assim, passei perrengue, mas assim, né, nesse descontado, período. né? Descontada, gente, isso aí. Mas peraí, vale a pena morar na Itália? Vale super a pena, super a pena. Eu digo assim, venha. Então tá, então responde uma coisa pra mim, então. Pra nós, né? Pra nós que estamos aqui e também pra quem tá nos ouvindo. Só pra nós. Ninguém Conta o segredo agora. Tô brincando. O que a Itália representa na tua vida hoje? Representa... maturidade, né? Quando você, assim, eu sou a caçula de 9 irmãos. Então, assim, eu fui muito mimada, né? Assim, pelos meus pais. Casa, né? Não tinha TV em casa. Mimada, assim, mimada não quer dizer, assim, que eu tinha tudo, não. Porque, assim, semi-analfabetos e tudo, mas grandes batalhadores. Eu fui a única filha que né, a filha que frequentou universidade, escola particular. Meus irmãos... coitados, né? Então, eu fui a única que peguei a vaca gorda, né? Como eles falam. Então, eu me sinto muito privilegiada. Então, assim, qualquer coisa... meu pai. Tem minha mãe. A Itália, ela me fez amadurecer na raça. Aqui, quando você vem, gente... Ou você vem, arregaça as mangas e vem... Olha, eu vou ali enfrentar um negócio que, se der merda, eu tô sozinha, assim. Então, assim, me trouxe muita maturidade, né, como pessoa. Me traz, assim, eu me sinto bem aqui, eu me sinto no meu país. Obviamente, nunca vai ser como o Brasil, nunca, porque o Brasil é o Brasil. Para eu me sinto bem aqui. Eu, né, com 2 filhos, teve um momento que eu cheguei e eu vi que, meu Deus do céu, eu vou conseguir, porque eu me dei 2 meses depois que eu separei. Ou acontece tudo em 2 meses, ou eu vou embora. E eu coloquei na balança, como é? Eu vou pagar a escola lá, vou não sei o que, não sei. Eu fiz realmente eu fiz literalmente as contas. E eu vi que valia muito mais a pena ficar aqui, embora não ter a questão, né, da rede de apoio de sangue. Mas assim, o sangue tem até o mosquito tem, né? Que vale são, o seu sangue até o mosquito tem. O que vale são os contatos. Hoje eu moro em uma cidadezinha de 10 mil habitantes, onde eu construí a minha pequena rede de apoio. Hoje, se eu precisar, como já precisei várias vezes, sair para fazer um job fora, alguma coisa, tem quem
cuide, quem pegue meus filhos na escola, que fique com eles. Tô dando aqui, sim, um pequeno exemplo, que é banal para alguns, mas isso quer dizer tanto aqui, né? Mas às vezes a brasileira, eu digo, a mulher brasileira tá aqui com um filho, ela não conhece nem os vizinhos, Exato. né? Mas às vezes é porque os vizinhos são assim mesmo, são fechados, né? São reservados, então eles não se abrem, porém ela precisa dar espaço e entrar em contato para que eles se abram. Mas a língua aí é essencial. Conhecer o dono da venda, Exato. Conhecer as maestras, as professoras da criança, o assistente social, fazer um vínculo, se inserir na comunidade. Foi isso que aconteceu, né? Quando a pessoa, né, assim, quando a pessoa separa, assim, tem que procurar algumas determinadas instituições. Eu procurei a igreja primeiro, porque assim, eu sou muito católica, né? Então, assim, eu precisava matricular meu filho na escola e no catequismo. E aí eu cheguei pro padre e falei, olha, eu cheguei aqui e tal, tô procurando trabalho, contei um pouquinho a minha história. Ele já na hora ligou para a presidente da Caritas, né? E eu acho que vale a pena também falar isso. A Caritas é uma grande, né, instituição que ajuda pessoas que, né, que estão imigrantes que precisam se recolocar no mercado de trabalho, que precisam de comida, de onde tomar banho, roupa. E a presidente conhecia muitas pessoas e uma vez, assim, me emocionou, tinham 10 voluntários da Caritas ligando para ver se conseguia uma casa para mim. Né? Assim, porque na época eu trabalhava e eu não tinha tempo, e quando liga um italiano de italiano, mais fácil, né? E, assim, eu devo muito a essa instituição. Você tocou no assunto, quando eu cheguei em 2008, em 2007, minha família chegou em 2008, um ano depois. Eu fui durante um ano praticamente na Caritas, semanalmente. Exato. A gente ia lá, eles davam, eu recebia a cesta básica. Exato. Sempre através deles, então ia na casa da Rosa, que ela fazia o esmistamento, ela fazia a distribuição na cidade. Exato. Ia lá, pegava a cesta básica, vinha queijo, grana padano, e que vem coisas maravilhosas, vinha Nutella, coisas de qualidade, comida boa, né? Que aqui é uma matéria-prima boa. Peguei todos os brinquedos da Lívia do primeiro ano dela, eu peguei tudo no Caritas. Exato. Eu ia lá, fazia fila, pegava o velhinho, olhava e falava, o que você quer? O que você precisa? Exato. Aí pegava roupa, pegava calçado. Eu não me envergonho, foi um período que me ajudou muito. Nem eu também, exatamente. Graças a Caritas que eu consegui essa casa, graças a Caritas que meu filho hoje pratica esporte, graças a... E aí, eu fui conhecendo pessoas. Primeiro, eu me voluntariei e detalhe, inventei de fazer uma feijoada numa festa, né, das nações lá. E pronto, aí eu falei, aqui é imersão cultural. Aqui é o meu cartão, aqui eu vou fazer meu nome. Precisa para alguém para fazer uma feijoada, um stand lá, que era a festa da igreja. Peraí, o Brasil presente dessa vez. Era a única brasileira, né, no paísinho. Fiz 60, eu cozinhei para 60 pessoas. Veio uma aluna minha lá da Calábria me ajudar. A despesa dela tudo. E a gente fez. E foi o stand que mais vendeu, bem rapidinho. Bombou. E fiz meu nome lá, né? Quem é essa brasileira? Chegou aqui. E é isso, gente. Se conectar. Feijoada. Se conectar. Agora você chega aqui e quer ficar só em casa, só com brasileiro, né? Tem que se jogar. Tem que... Se joga. Show de bola. Olha só, Cora, já estamos indo para nossas derradeiras aqui do episódio. Deixa um conselho para quem está em casa e pensa em mudar de país. Já foi dado várias dicas, vários insights. Já foi falado bastante coisa, mas deixa aquela cerejinha do bolo, então, pro pessoal de casa. Exato. Eu sou do tipo assim, antes de chegar aqui, eu já tinha, assim, feito um mapeamento da região, né? Primeiro que é uma região que eu já tinha morado, que eu morei em Bolonha. Eu já sabia o nome do prefeito, eu já sabia quem era o assessor do turismo que eu poderia mostrar o meu business plan, eu já sabia a escola, a diretor, eu já sabia se tinha brasileiro, se tinha, já entrei no site do Comune, vi se tinha... Então, assim, estudar, né, se instruir, o máximo de conhecimento que você puder adquirir, né, assim, né, se preparar dessa forma. Às vezes não tem tanto verba financeira, mas se prepara intelectualmente, né, ou seja... Dedica teu tempo para estudar bem a língua, né? Falar um italiano, né, standard. E entender a região, como é que funciona. E graças a Deus os brasileiros eles são muito bons nisso, né? Eu tenho muitos alunos que, né, muito preparados, vêm para cá, uma grande parte deles muito preparados. E é isso, assim, é se preparar e estar aberto para se conectar com as pessoas de maneira genuína, assim, para mim. Show de bola. Meu amigo Edipo, manda teu recado aí, meu querido. Meu recado é para você que vive aqui, que precisa fazer a documentação, por exemplo, uma declaração de renda, um modelo 730, um ISEE, por exemplo, que todo ano a família italiana, a família que vive na Itália, faz o ISEE,
que serve para categorizar a tua família, para dizer para você se você tem ou não direito a alguns bônus do governo. Então, tudo isso a Larissa em um Ato pode te ajudar. Documentação brasileira, documentação de preenchimento do kit do permesso de sojourno também. Então, tudo isso ela vai te ajudar a resolver, deixando para você o que a Itália tem de melhor e deixando toda a parte burocrática para ela. Então, precisando de ajuda, chama a Larissa. Chama a Larissa que a Larissa resolve. E para você que não tem cidadania italiana, tem o sonho de morar legalmente aqui na Itália ou então nos outros mais de 20 países aqui da União Europeia, vocês podem contar com o serviço da Úrsula Perudini e da Perudini Consultoria, que é uma empresa especializada em cidadania italiana via judicial e também administrativa, com ênfase no processo judicial, que é aquele que não precisa vir aqui para a Itália. Pode ficar no Brasil, entre com requerimento, espera mais ou menos aí 2 anos e já sai com o passaporte rosso na mão. Inclusive a Úrsula ajuda a viver legalmente na Irlanda. Na Irlanda também, em Portugal também, entendeu? Ela tem contato, ela tem uma rede muito grande de advogados que fazem todo o processo de cidadania italiana, cidadania portuguesa e outras mais, até espanhola também. Então, precisando de assessoria aí, de confiança, né? Pode contar com os serviços da Perudini Consultoria. Caru? Suei. Fala pra caramba, hein? Fala. Eu fiquei quietinho nesse episódio. Podcast sozinha. Daqui a pouco eu pensei, agora é ela que vai entrevistar nós, quer ver? Olha aí, dando dica, né? Cara, obrigado pela tua disponibilidade. Parabéns pela tua história, né? Por não ter desistido e por estar, querendo ou não, ajudando, impactando, inspirando a vida de outras pessoas. Esse também é o objetivo do nosso podcast. Obrigada, meninos. Assim, eu amei essa experiência aqui, com vocês. O que me chamou mais a atenção porque assim, são 3 horas de viagem, né? Então, assim, não é banal, né? Você tirar um domingo, tanto vocês quanto eu, de um vagão. A gente tava gravando dia 20 e pouco de agosto, né? 25. Verão na Itália, domingo, assim, sinônimo de margem. Caos. Exato. Mas quando eu recebi o convite que a gente conseguiu, né, fazer as agendas, eu me senti realmente, primeira coisa, privilegiada por estar aqui, porque vocês fazem, assim, um trabalho magnífico. Obrigado. Sabe, assim, tanto de capello, como se fala, né, em italiano. E também pela história de vida de vocês que eu vi lá, né, no primeiro evento que a gente se conheceu, porque assim, aqui é só glamour, né? Aqui deixar a galera que eu coloco isso aqui, é um vestido chique, é só carteirada. Mas quando vocês falaram, quanto vocês faliram, né? O quanto vocês quebraram a cara, né? Assim, eu fiquei impressionada. Aquilo ali me chamou a atenção. Foi aquilo ali que fez com que eu viesse pra cá. Então, assim, eu achei que eu tinha saído como picareta da história, né? Não. Muito pelo contrário. E eu acho assim, tipo, quando você toca pelo menos uma pessoa, você já fez o teu, entendeu? Já valeu a pena. Então, assim, pessoalmente falando, né? Eu acho que eu nunca tive essa oportunidade de falar para vocês e eu quero... Vocês me tocaram por essa resiliência que vocês tiveram. Que bom. Né? E principalmente, né, você falou a questão lá da pandemia, tudo. Me comoveu bastante, porque, putz, que caras, que empreendedores. Então, muito obrigada. Valeu, Caru. Valeu. Obrigado mesmo pelas tuas palavras. E eu tenho certeza que esse episódio, né, a tua história vai estar impactando, inspirando a vida de outras pessoas. Esse é o objetivo do nosso podcast, como eu já falei. E realmente, nada disso aqui estaria acontecendo se nós tivéssemos desistido há 2 anos atrás. Há 3 anos atrás, quando a gente começou. As diversidades chegaram, né? Entendeu? E isso aqui nasceu na pandemia. Na pandemia, exato. Quando o bicho estava pegando, né? Quando a praia tava chovendo, né? Na praia, né? Isso, e aí nós se juntamos e vamos todo fazer. Mundo correndo, todo mundo correndo. Ficou só os 3 patetas. Ficou meu irmão também, agora ele não tá mais conosco porque ele tá seguindo outro projeto do Viver de Pizza, porque tava sobrecarregado e depois nasceu outro filho pequeno, então a cabeça tava... Então, quer dizer, tudo acontece na vida, não é de um dia pra noite. Exato. Entendeu? É constância, é resiliência e é não desistir. Não desistir. E evoluir, né? No logo novo, né? Aqui nos nossos bastidores, fotógrafa que vem. Nossa, assim, só evolução. Do ano passado pra cá, meninos, parabéns. Obrigado. Pessoal, esse aí foi mais um episódio do podcast A Vida Lá Fora. Até o próximo. Valeu, tamo junto. Tchau.